Beto, faça a leitura da ata da sessão até. A chamada. Primeiro secretária, faça a chamada dos senhores vereador. Presença dos senhores vereadores, a 15ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara de Vereadores de Glória do Goitá, realizada no dia 29 de outubro de 2018. Cícera Emiliano de Melo, presidente. Evandro Gomes de Brito, vice. José Caio, falta justificada. Epitácio Souza Paz. José Belo da Silva. José Alberes Rufino da Silva. Leonito Calboco da Silva. Valdeir Félix de Andrade. Mona Lisa Amorim. Marcos José de Oliveira. E Sebastião João. Beto, faça a leitura da ata da sessão anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Peço que Vossa Excelência consulte o plenário para dispensa da leitura da ata. Pela mesma, aceito conhecimento de todos os vereadores presentes. Senhores vereadores, senhora vereadora, que for favorável. A dispensa da ata da sessão anterior, que permaneça em seus lugares. Aprovado. Beto, faça a leitura do expediente do dia. Ofício número 02/2018. Glória de Goitá, 23 de outubro de 2018. Ao senhor Cícero Emiliano de Melo, presidente desta Casa Legislativa. Nesta, com a presente, estamos comunicando a Vossa Senhoria que, em data de 17/10 de 2018, esta Comissão de Finanças e Orçamento, através de seus membros, aprovou o parecer e o decreto legislativo referente às contas do prefeito do município de Glória do Goitá, exercício 2015, pela rejeição da mesma, acompanhando também o parecer do Tribunal de Contas, Pernambuco, que pede também pela sua rejeição. Segue em anexo o parecer e o decreto legislativo para que se tome as devidas providências conforme preceitua o regimento interno desta Casa no seu artigo 99, parágrafo 6º. Na oportunidade, aproveitamos o ensejo para renovar o nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Epitácio de Souza Paz, presidente da CFO. Ata da reunião da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Glória do Goitá, dia 17 de outubro de 2018. Membros da comissão: Epitácio de Souza Paz, presidente. Leonildo Caboclo da Silva, relator. José Belo da Silva, membro. Aos 16 dias do mês de outubro de 2018, aos 17 dias do mês de outubro de 2018, às 10 horas, reuniram-se na sala das comissões, nas dependências da Câmara de Vereadores de Glória do Goitá, os vereadores que compõem esta comissão sob a presidência do vereador Epitácio de Souza Paz, que, constando a existência do quoro legal, conforme lista de presença, abriu os trabalhos solicitando ao agente legislativo que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade, e em seguida foi feita a explanação das proposições encaminhada à apreciação desta comissão. Apresentação e votação do parecer do relator da comissão referente ao processo TC número 16.037-0 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, da prestação de contas do governo na unidade gestora. Prefeitura Municipal de Glória do Goitá, relativa ao exercício financeiro de 2015. O relator, Leonildo Caboclo da Silva, apresentou o parecer e votou pela emissão do projeto de decreto legislativo para a rejeição das contas do prefeito, senhor Zenilton Miranda Vieira, relativa ao exercício financeiro de 2015, em conformidade
como parecer do Tribunal de Contas do Estado, que emitiu parecer prévio recomendado a rejeição das contas do mencionado exercício financeiro. Tendo acompanhado o voto do relator, o senhor presidente dessa comissão, o senhor Epitácio de Souza Paz, havendo uma abstenção por parte da vogal, o vereador José Belo da Silva, deixando ainda consignado que o mesmo não assinou as documentações apresentadas como ata, parecer e decreto legislativo. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião e, para constar, foi digitada a presente ata que, lida e achada conforme, vai pelos vereadores membros assinada. Glória do Goitá, Pernambuco, 17 de outubro de 2018. Epitácio de Souza Paz, Leonildo Caboclo da Silva, José Belo da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2018. Emenda. Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado para rejeitar a prestação de contas do prefeito, senhor Zenilton Miranda Vieira, relativo ao exercício financeiro 2015. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Glória de Goitá, no uso de suas atribuições, especialmente amparado no regimento interno da Câmara Municipal de Glória de Goitá, emite a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado para rejeitar a prestação de conta do prefeito, senhor Zenilton Miranda Vieira, relativo ao exercício financeiro de 2015. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Glória de Goitá, Pernambuco, 17 de outubro de 2018. Epitácio de Souza Paz, Leonildo Caboclo da Silva, José Belo da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Prestação de conta do governo da unidade gestora. Prefeitura Municipal de Glória de Goitá, relativo ao exercício financeiro 2015. Interessado, Zenilton Miranda Vieira. Relator, vereador Leonildo Caboclo da Silva. Membros da comissão, Epitácio Souza Paz, presidente, Leonildo Caboclo da Silva e José Belo da Silva. Objeto, projeto de resolução. Emenda. Dispõe sobre o parecer no processo administrativo inerente à prestação de contas do governo da unidade gestora, Prefeitura Municipal de Glória de Goitá, relativo ao exercício financeiro de 2015. Relatório. O presente procedimento administrativo refere-se ao processo TC número 16.037, dígito 0, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, da prestação de contas de governo na unidade gestora, Prefeitura Municipal de Glória de Goitá, relativo ao exercício financeiro 2015, recebido através de ofício do TCE/DP/NAS/GEEC, número 0542/2018, oriundo do diretor de plenário do TCE/PE, José Deodato S. Alencar Barros. Foram cumpridas as formalidades legais do parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 99 do Regimento Interno da Câmara Municipal, tendo o processo, durante os 2 dias subsequentes ao início do procedimento, ficado na Secretaria da Câmara, aguardando os pedidos de informação dos vereadores. E no 2º dia do prazo publicado, o parecer do Tribunal de Contas no local de costume, conforme certidão do assistente legislativo da Câmara Municipal de Glória de Goitá, Alberto Petrúcio Barreto da Silva, para dar cumprimento ao que dispõe o artigo 31 da Constituição e parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal. O presidente desta Casa encaminhou o processo para a Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores acima mencionados, para proceder com parecer e projeto de resolução das contas. Feito um breve histórico da tramitação do processo e definidas as principais datas norteadoras dos trabalhos, passamos a relatar o parecer do TCE, Tribunal de Contas.
cumpre destacar inicialmente que as contas do governo é um instrumento através do qual o chefe do Poder Executivo de qualquer dos entes de federação expressa os resultados da atuação governamental no exercício financeiro respectivo. Trata-se de contas globais que refletem a situação das finanças da unidade federativa. Revela o cumprimento do orçamento nos planos de governo, dos programas governamentais, demonstra os níveis de endividamento, o atendimento aos limites de gasto mínimo e máximo previsto para a saúde, educação e com o pessoal. O trabalho de análise das contas foi concluído e consolidado por meio de relatório de auditoria do TCE, Tribunal de Contas, que no julgamento do processo número 16.037-0, concluiu pelas seguintes irregularidades: extrapolação do limite de despesa total com o pessoal durante todo o exercício financeiro, tendo alcançado o percentual de 65,36% da receita corrente líquida do município, ao término do terceiro quadrimestre de 2015, contrariando o artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desenquadramento ocorreu desde o primeiro quadrimestre de 2014, quando o interessado já se encontrava frente do Executivo Municipal. Terceiro, contribuições patronais devido ao RGPS e não recolhida atingiram R$ 2.349.640,10, equivalente a 54,07% do montante devido ao exercício. No exercício, R$ 4.345.564,09. O referido processo do TCE/PE transitou em julgado, conforme certidão. E o relatório? Voto do relator. As contas nada mais são do que o resultado de uma auditoria externa realizada com duas fontes básicas de informação: a documentação obrigatória e oportunamente encaminhada pelo próprio prefeito ao Tribunal de Contas, e a vistoria em loco. Observa-se que o presente processo foi analisado por auditor e julgado pela segunda Câmara do TCE, acompanhado pelo procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Ricardo Alexandre de Almeida Santos, tendo todos opinado pela rejeição das contas do prefeito por diversas irregularidades, que passo a acompanhar. Consta na deliberação que tenho por escorreita a análise procedida pela equipe técnica da Inspetoria Regional Metropolitana Sul, contida no relatório de auditoria, salientando que, como relato, apesar devidamente notificado, o interessado deixou transcorrer em hábitos o prazo para apresentação de defesa. No campo do julgamento, tenho que o reiterado descumprimento do limite para despesa total com o pessoal, descumprimento do limite mínimo para aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como o recolhimento parcial das contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, em vista de jurisprudência desta Casa. São consideradas irregularidades graves que ensejam a rejeição das contas do interessado. Com relação à despesa total com o pessoal, o Executivo Municipal encerrou o exercício de 2015 atingindo o equivalente a 65,36% da RCL, cumprindo observar que o desenquadramento teve início desde o primeiro quadrimestre de 2014, exercício em que o município se encontrava sob a gestão do interessado, que não logrou êxito na recondução ao limite legal do prazo previsto na LRF. Como foi relatado, o município não possui regime próprio de previdência social. Quanto ao RGPS, foi constatada a ausência de repasse de contribuição previdenciária devidas, parte patronal, em valores expressivos, atingindo um montante de R$ 2.349.644,10, equivalente a 54,07%
do total devido no exercício, R$ 4.345.564,09. Da análise da irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas no exercício de 2015, observo que as deformidades apontadas na gestão do interessado constituem verdadeira ofensa ao ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como grave ferimento aos preceitos constitucionais, haja vista a inobservância aos princípios da moralidade e eficiência na administração pública. Abaixo segue a jurisprudência do Tribunal de Contas e do Judiciário cerca das irregularidades apontadas. Extrapolação do limite de gasto com pessoal, imposto pelo artigo 2º, artigo 20, inciso 3º, a linha B da LRF. Ação civil pública, improbidade administrativa, Tribunal de Contas Estadual, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do município, Tribunal de Contas Estadual, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do município de Peruíbe, irregularidade verificada por 3 anos consecutivos, dentre elas, não aplicação do mínimo constitucional de recursos na educação e crescimento de despesas com pessoal além do permitido. Ofensa ao princípio da legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia e eficiência. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos. TJ São Paulo. APL 000-6739-15-200-98-26-0441. SP 000-6739-15-200-9.8.26.0441. Relator Luiz Gazela. Data de julgamento, 6/12/2016. 11ª Câmara de Direito Público. Data de publicação, 3/2/2017. Audiência de repasse de contribuições previdenciárias devidas, R$ 2.349.644,10. Apelação, Sérvio, ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Ausência de repasse da contribuição previdenciária. Primeiro, ausência de interesse de agir, afastado. Possibilidade de aplicação da Lei número 8.429/92 ao agente político. No caso, não há configuração da ausência de interesse agir, porquanto é possível a aplicação da Lei de improbidade administrativa aos agentes políticos municipais. Segundo, inocorrência de julgamento extra petita. Não há decisão extra petita quando o juiz, fazendo uma interpretação lógica sistemática no conteúdo da inicial, acolhe pretensões extraídas do seu contexto. Terceiro, cernimento de defesa. Preclusão. Não há cerceamento de defesa quando a parte não se insurge. O tempo e modo contra o despacho que apreciou os pedidos de produção probatória, incorrendo na superveniência da preclusão da matéria. Quarto, violação aos princípios que regem a administração pública. Configuração de ato impróprio. Verificada a ausência de repasse aos órgãos previdenciários referente aos valores das contribuições previdenciárias, descontadas dos servidores públicos municipais, sem plausível justificativa, caracterizada esta ofensa aos princípios da administração pública, em especial da legalidade. Quinto, artigo 11 da Lei número 8.429/1992, configuração de dolo genérico, elemento subjetivo. Resta comprovada a ilegalidade do ato praticado pelo agente político,
configurada na ausência de repasse do recolhimento de contribuição previdenciária, caracterizando o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92, o qual exige tão somente a demonstração do dolo genérico. Sexto, parcelamento assumido pela municipalidade, pena de ressarcimento mantida. Parcelamento assumido pela municipalidade não afasta o dever do apelante, /R. Restituir os valores descontados dos servidores públicos municipais e não repassado aos órgãos competentes. Apelação conhecida e desprovida. TJ-GO-AC 8903-82-32-01-08-09-0074. Relator 10. Olavo Junqueira de Andrade. Data de julgamento 1/9/2016. Quinta Câmara Civil. Data de publicação 12/9/2016. Sendo assim, acompanha na íntegra o entendimento do autor, MPCO, Ministério Público, e pela segunda Câmara do TCE/PE, pela rejeição das contas do prefeito por diversas irregularidades. Pelo exposto, seguiremos o constante do processo do TCE e considerando, primeiro, extrapolação do limite de despesa total com pessoal durante todo o exercício financeiro, tendo alcançado o percentual de 65,36% da receita corrente líquida do município ao término do terceiro quadrimestre de 2015. Contraindo o artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desenquadramento ocorreu desde o primeiro quadrimestre de 2014, como o interessado já se encontrava frente ao Executivo Municipal. Terceiro, contribuições patronais devido ao RGPS e não recolhidas atingiram R$ 2.349.644,10, equivalente a 54,07% do montante devido no exercício, R$ 4.345.564,09. Voto pela emissão do projeto de resolução para a rejeição das contas do prefeito, senhor Zenilton Miranda Vieira, relativo ao exercício financeiro de 2015, em conformidade com o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que emitiu parecer prévio recomendado a rejeição das contas de governo do mencionado exercício financeiro, de acordo com o disposto no artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, e 86, parágrafo 1º da Constituição de Pernambuco, Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Glória de Goitá, 17 de outubro de 2018. Leonildo Caboclo da Silva, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Resultado da votação do parecer das comissões de orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão de 17 dias de outubro de 2018, às 10 horas, sendo acompanhado o voto do relator pelo senhor presidente e havendo uma abstenção por parte do vogal, deixando ainda consignado que o mesmo não assinou as documentações, sendo ata do parecer e decreto legislativo, e que o mesmo foi aprovado por 2 votos e uma abstenção pela emissão do projeto de decreto legislativo para a rejeição das contas do prefeito, senhor Zenilton Miranda Vieira, relativo ao exercício financeiro de 2015, em conformidade com o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que emitiu parecer prévio recomendado a rejeição das contas do mencionado exercício financeiro. Estiveram presentes os senhores vereadores Epitácio de Souza Paz, presidente, Leonildo Caboclo da Silva e José Belo da Silva, tendo a votação conforme acima citado. Glória de Goitá, Pernambuco, 17 de outubro de 2017. Epitácio de Souza Paz, Leonildo Caboclo da Silva, José Belo da Silva. Comissões de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, sem mais.
Faculta a palavra a algum vereador que queira fazer uso. Bom dia, senhora vereadora. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos que estão no recinto. Bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que estão nos ouvindo pela Rádio Goitacás. Quero parabenizar todos os eleitores de Glória do Goitá, tanto o candidato a presidente Haddad, como também o candidato a presidente Bolsonaro, né, pela realização de uma eleição bem tranquila na nossa cidade. Graças a Deus não houve nenhum imprevisto, até o meu conhecimento. E desejar ao novo presidente, né, sucesso e que ele possa trabalhar em prol da democracia deste país. Mas também aproveito esse ensejo para reafirmar que nós que fazemos a esquerda desse país vamos seguir em frente e vamos continuar na luta, tá certo? Isso não vai nos deixar abatido, não. Pelo contrário, isso vai nos refazer, nos fortalecer, porque a gente é a resistência desse país. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de saudar todos aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Goitacás, pelas redes sociais, saudar a senhora vereadora e os senhores vereadores. E ressaltar também, assim como falou o vereador Alberes, que foi uma eleição pacífica, né? Teve as suas intrigas, mais por questão de discussão mesmo, mas uma das análises que eu fiz também esses últimos dias, tendo passado 20 dias das eleições voltadas mais para o Estado, de deputado estadual, federal, senador e governador, o pessoal nem comenta muito mais. Então, eu penso que algumas rivalidades que se criaram nesse pleito, eu penso que com o passar dos dias, as coisas vão se normalizando, vai se pacificando. O que nos resta agora é torcer e também orar para que Deus dê sabedoria ao novo presidente, para que ele possa administrar. Eu acho que até o que eu tenho visto nas redes sociais de o pessoal torcer contra pelo governo Bolsonaro para que venha a passar na cara futuramente, se der errado, eu acho que esse não é o caminho. A gente agora tem que torcer pelo Brasil. Eu penso que política é um ciclo, né? Nós já tivemos, na minha opinião não teve ainda, mas sempre vai ser um ciclo. Uma hora nós vamos ter um governo de uma linha, outra hora um governo de uma outra linha. E eu penso que a alternância de poder ela é muito boa. Eu não sou a favor, como aqui acontece no nosso Estado, no governo do Estado, eu digo isso abertamente, um governo está no poder há 16 anos. Eu penso que isso não faz bem para uma democracia. Eu penso que uma alternância, eu acho que eu sou favorável ao fim da reeleição para o poder executivo no âmbito geral, até que para que isso possa ser mais bem oxigenado. Eu acho que o poder durante muito tempo não faz bem nem para quem está no poder e nem para o povo que fica viciado, achando que só tem um nome que possa representar bem no poder executivo. Eu acho que essa alternância no poder ela é muito boa, né? Então, que todos possamos agora torcer, fiscalizar aqueles que nós elegemos, né? Tanto no poder estadual, deputado federal, senador, governador. Claro que muitos dos que nós votamos não se elegeram, mas cabe a nós também fiscalizá-los também. E o que puder fazer, torcer, orientar aqueles que nós temos contato mais de perto também, mas que todos eles possam fazer grandes mandatos, porque se eles derem certo, vai dar certo para todo o Brasil, para todo o Estado e para todo mundo, né? E torcer para que tudo corra bem. E é isso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos acompanham nas redes sociais, na rádio aqui do município, eu quero incorporar as palavras do vereador Alberes. Como eu também votamos com Haddad, perdeu as eleições, o que temos que fazer agora é pedir a Deus, que Deus ilumine, né, o novo presidente, que faça um bom trabalho, porque vai beneficiar todos. Se não for bem, vai prejudicar a todos. Então, além de votarmos, ainda temos que pedirmos a Deus, que Deus ilumine ele, que ele faça uma boa administração. E, como estava eu e o vereador Nilton falando, vamos torcer para que o nosso colega Epitácio tenha alguma secretaria aqui no Estado, né, vereador Nilton, para melhorar a situação da gente. Vai vir mais recursos aqui para o nosso município, pela competência dele e pelo amor que ele tem aqui ao nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão presentes aqui no auditório da casa e a todos que nos acompanham através das redes sociais da Rádio Goitacás FM.
Eu gostaria, primeiramente, de dividir com Vossa Senhoria, se bem que alguns sabem do presente, com relação a uma resposta que eu recebi do secretário de Planejamento. Ele é tão pequeno para tanto ódio. Ele respondeu aqui de uma forma desrespeitosa, descabida, inoportuna, tendenciosa e impertinente. Com relação a uma justificativa que ele me deu por as placas de endereçamento das ruas ainda não estarem fixadas. Eu vou resumir para vocês, mas basicamente ele disse assim: a outra gestão não fez, que é como se essa não tivesse a obrigação de fazer, que é como se essa não fosse responsável pelas demandas que o município já vem sofrendo há um bom tempo. E ele me respondeu num tom, assim, é relativo, né, para quem lê a história de tom. Mas foi uma resposta que, assim, eu penso duas vezes, que eu tenho certeza que nem dele saiu isso aqui. Eu acho que ele não tem nem tempo, se ele trabalha, para produzir uma resposta tão desrespeitosa como essa. E essa casa, ela merece respeito. Eu, até hoje, nunca vi um vereador aqui requerer ou se manifestar de forma desrespeitosa. Ainda menos, ou mais, com um secretário do Poder Executivo. Eu falo por mim porque sempre tento agir em comunhão e costumo ser um pouco rude quando não tenho o mesmo tratamento que oferto. Então, eu fiquei entristecida. Aliás, entristecida não, que entristecida eu fico quando eu estou lisa. Eu fiquei pensando o motivo de tanto ódio para um homem daquele tamanho. Não tem necessidade de responder à Câmara com essa tamanha falta de respeito. E é por isso que eu venho relatar aqui, dividir com Vossas Excelências, porque essa casa não pode ser censurada por um secretário municipal que jamais foi censurado pela casa. Nós não temos a postura de censurar ninguém. Pelo contrário, nós propomos, e eles entendem as nossas proposições como uma ofensa. Então, essa pessoa tem uma postura que é incompatível com a de servidor público. Servidor público não serve para afrontar. Servidor público serve para se dispor ao município e aos que querem contribuir para a melhoria da comunidade. Então, fica aqui o meu lamento e repúdio pela péssima educação que ele teve de me responder de uma forma tão rude a mim, que sempre sou muito sensível nas minhas proposições para com cada um que eu peço que tome ciência daquilo. Vereador, fica à vontade. Vereadora, se a senhora puder ler uma parte aí, até para dar conhecimento aos demais vereadores, é importante, até que essa casa realmente ela precisa ser respeitada, entendeu? E foi encaminhado para a senhora, mas se puder, uma pequena parte, não precisa ser uma grande parte, não, por favor. Por favor, fique muito à vontade, é um prazer poder partilhar com Vossa Excelência. Com certeza. Lhe mando sim. Para eu ler para você. Tem aqui, olha. Por meio deste presente, em resposta ao requerimento acima identificado da senhora vereadora Mona Lisa Madureira, com relação à fixação de placas demonstrativas na rua do Campo Alegre 2. Nessa cidade, informamos o seguinte: cabe a nós, enquanto gestão atual, fazermos uma observação quanto ao requerimento, quando a própria vereadora fala que entra prefeito e sai prefeito e as placas não são fixadas, constituindo-se uma verdadeira falta de respeito à Câmara, que é a casa que colenda todas essas leis, e à família da pessoa falecida, homenageada na própria lei, que não foi cumprida. Tal declaração é muito impertinente, uma vez que não se imputa a culpa da não fixação das referidas placas de identificação à atual gestão, vez que estamos apenas no segundo ano. Nos 2 anos ainda não deu para colocar as placas. Falta de respeito e cidadania alegada pela ilustríssima vereadora deveria antes ter sido apontada quando a gestão anterior
visto que as leis acostadas ao requerimento denominando os logradouros públicos foram sancionadas no período compreendido entre os anos de 2013 e 2016, que teve como prefeito o senhor Zerilton Miranda, o qual deveria ter dado o devido cumprimento às leis. E não sabemos por qual razão não fez e não teve cobrança por parte do Poder Legislativo. Outro recado que eu queria dar a ele é que eu não fiz parte da outra gestão, nem estava nessa casa. Então, ele imputa essas palavras como se assim, a outra gestão não fez, então nós não temos obrigações de fazer, porque as leis foram sancionadas pelas outras. Isso lá é resposta compatível com o servidor público? Ele foge do compromisso que ele tem por bem defender. E ele, assim, me deu uma mini aula, eu vou até... Depois dessa aula, eu vou rasgar meu diploma da faculdade, porque eu não sei se eu ria ou se eu chorava de angústia por uma pessoa ter que falar tanta besteira. Aqui ele me deu uma aula de direito administrativo. Eu acho que com os meus melhores professores, os mais amados por mim, ninguém me deu uma aula, com licença da palavra de todos, de fezes dessa, para não ter que usar outros termos. Então, vereador, eu vou lhe ceder a cópia, porque certamente será uma lembrança de bom riso quando o senhor ler isso em casa. Vereadora, eu queria uma parte sua também desse assunto. Bom dia a todos, senhores vereadores e vereadoras que estão aqui todos presentes. Queria dizer também a esse secretário que, na última gestão, essa casa sempre cobrou à prefeitura as placas para serem colocadas tanto em todos os bairros. E, principalmente, a gente tinha uma cobrança do Correios aqui nesta casa, Cícero, que pedia para colocar logo as placas das ruas da Coab. Não sei se você se lembra. E sempre a gente fez esse requerimento aqui. Agora, se ele não está atualizado, se ele não sabe o que é para fazer numa prefeitura, aí ele peça para sair, que ele era secretário de obra, tiraram ele. Aí ele chorou, aí trouxeram ele para ser secretário de infraestrutura, não, de planejamento. Aí hoje ele quer dar aula de direito administrativo, que ele não sabe nem trabalhar onde botaram ele. Que está aqui um requerimento, um pedido de informação do vereador Nildo, a respeito do Conselho do Desenvolvimento da Habitação, que está lá, que é na base desse secretário e até hoje não chegou resposta. Então, é isso que a gente tem a dizer. Enquanto a gente faz um requerimento solicitando para a coisa andar, aí vem um secretário querendo dar aula de direito administrativo, querendo puxar a orelha de vereador, de quê? Que ele não entende de nada nessa parte. E dizer que falta, já passou 2 anos e tem que ser feito do jeito, da maneira que ele quer. Não é nem da prefeita. Que aonde a gente chega, a prefeita atende a gente bem. Se chega aqui na Câmara, atende bem. Se a gente vai na prefeitura, eu, o vereador Valdeir, Baixa, a gente foi bem recebido. Enquanto o secretário quer tratar todo mundo mal, e principalmente o vereador da base. Não é nem a gente, os da base ele trata mal ainda, pior ainda. Então, vereador, eu quero dizer a você que estamos juntos. E qualquer coisa a gente merece dar um voto de repúdio a ele. Porque ele não pode destratar a Câmara, foi o prefeito ele mandou nesse ofício, não. Que ele aprenda a fazer uma resposta. Justamente por isso que eu resolvi dividir com vocês, porque é afrontoso, e eu nunca vi nenhum requerimento a nenhum secretário dessa casa que afrontasse a dignidade, a cidadania, nem tão pouco as medidas de trabalho que eles procuravam. Eu até hoje nunca vi. E o que se recebe é como se, quando a gente propõe, eles acham que é uma ofensa. Então, isso tem que mudar. O secretário tem que procurar o lugar dele, o secretário tem que trabalhar, o secretário tem que falar menos. Então, é isso que a Câmara deve cobrar e fiscalizar cada vez mais. Vereadora, eu queria agradecer pela leitura, entendeu? Para dar conhecimento aos demais vereadores e à população. E estou aqui dando uma lida no requerimento de parte. E eu quero deixar também bem claro que, na verdade, na gestão do Legislativo da outra, eu também não me encontrava presente. E na resposta desse requerimento, ele fala, não teve cobrança por parte da Câmara de Vereadores na gestão anterior. Quero deixar bem claro, a gestão anterior, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, passou. A gente tem que vivenciar daqui para frente. Qualquer responsabilidade desse mandato aqui da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores que se encontram presentes, sim, mas fazer uma condenação à Câmara
pela uma questão de irresponsabilidade da própria gestão, sempre referenciando que a gestão passada deixou a desejar, todo mundo sabe, entendeu? Mas aí não pode responsabilizar a Câmara dos Vereadores com essa resposta. Quero agradecer à vereadora e também reforçar que pode contar com o meu apoio. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria pedir à vereadora uma cópia dessa obra de arte que esse menino fez. Uma verdadeira arte. Quem faz aquilo vive em amor à arte. É verdade. Para depois a gente ver o que fazemos. E minha indignação se junta à da vereadora. Questão dessa, senhor presidente. Eu estou com problema de garganta. Né? Eu disse que estou falando a pulso. Fui até o hospital ontem, tomei aquela Bezetacil. Mas vou fazer um pouco, vereadora, me forçar um pouco a sair algumas palavras referentes a essa resposta do seu requerimento. Porque eu me sinto aqui nesta casa, todo mundo igual. Não existe oposição. A gente tem que entender que a democracia é para todos. E eu aprendi a trabalhar dessa forma. E eu vejo, vereadora, não só você, como esta casa, e uma boa parte da população, ela vai ter algumas penalidades por falta de compreensão, por falta de união, que a gestão ela vem jogando a público esse tipo de situação. Porque eu tenho aqui também 3 requerimentos, que até hoje eu não recebi nenhuma resposta. Né? E vou colocar novamente. E sempre eu tenho pedido à prefeita, aos secretários, diretores, que a gente precisa sempre estar conversando e fazendo reunião para a melhoria do município. Porque se essa Casa Legislativa não apoiar o Executivo, o município que vai ser penalizado. E eu sinto, nessa gestão, esse apoio que esta casa aqui não tem. Uma casa que está aqui de braços abertos para atender o município. E a resposta, muitas vezes, que vem é um tipo de uma resposta dessa, né? Uma resposta sem necessidade, despreparada por uma pessoa formada, que o secretário é. E hoje a gente vê lido e vê a vereadora, com toda razão, chateada, magoada, que não deveria vir esse tipo de resposta. É muito triste a gente chegar aqui e ver. Tem pessoas que dizem, não, mas Nildo é de que lado? Eu não tenho oposição. Eu trabalho sempre com a situação. Eu sou de diálogo, sou de acolher quem está certo e sou de impugnar quem esteja errado. Eu acho que isso aí não é você querer o mal, é você corrigir as pessoas que, quando ela está errada. Quem nunca errou? Agora, permanecer no erro, eu acho que é uma parte muito rígida. E eu dou meu voto de impúdio também a esse tipo de procedimento de qualquer cidadão. Né? E voltando à questão da presidência, hoje nós temos um presidente novo eleito. Peço a Deus que abençoe ele, abençoe toda a sua equipe, porque se eles mudar as suas atitudes de campanha, eu com certeza o nosso Brasil vai ter um grande avanço, porque a gente viu tantas das corrupções há 16, há 20 anos, há 30 anos atrás, e a gente precisa que tiver uma pessoa de coragem, que eu acredito que ele tenha coragem para isso, e colocar isso fora do tapete, para que o município, os estados e o Brasil, ele cresça. Desejo a ele que Deus lhe abençoe, ele e a equipe de toda a força. E meu muito obrigado. Senhores vereadores, eu gostaria de atentar mais uma vez, Vossas Excelências, com relação ao ofício 207 que chegou a esta casa. O assunto trata de uma solicitação à utilização de créditos orçamentários do Poder Legislativo. Eu vou lê-lo para Vossas Excelências. Sirvo-me do presente expediente para solicitar a Vossa Excelência a utilização de créditos orçamentários não utilizados por esse Poder Legislativo, no intuito
de ser utilizado como fonte de suplementação do Poder Executivo, sem nenhum prejuízo para a Câmara de Vereadores. A cópia vocês podem se dispor na presidência, mas eu quero salientar e fazer valer aqui da minha atenção com relação à LDO, que não há previsão legal para transferir recursos de um poder para o outro, a não ser em forma de suplementação. Então, a indicação é que a Prefeitura faça um projeto de suplementação e mande para casa, porque os poderes não estão autorizados, nem pela LDO, a transferir recursos de um poder para o outro. E aqui fizeram como se fosse de uma forma direta, como acontece em alguns municípios, de poder transferir esse recurso diretamente da mesa do presidente para a Prefeitura, o que causaria, possivelmente, talvez, um dano moral ao nosso presidente. Então, em função disso, eu venho atentar a todos os vereadores e peço que cada um peçam suas cópias para que fiquem atentos a determinadas posições tomadas pelo Poder Executivo. Nenhum vereador vai fazer uso mais. Encerrando o pequeno expediente e passando para a ordem do dia. Na ordem do dia temos o projeto de lei que já foi lido, né, que trata-se do Colégio Dom Miguel, que vai para as comissões. Certo? Tá, aqui eu tiro a cópia e depois entrego aos senhores. É para você, né? Então tá bom. E temos também a ata da reunião que se trata o parecer. Não, o parecer. A ata da reunião da Comissão de Finanças e Orçamento e da CLJ, né? Que se trata da CFO. Então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, o mesmo eu levo à votação. Senhores vereadores, senhora vereadora, que for. Então, vai ser em votação nominal. Vamos lá. O vereador Leonildo Caboclo vota como? O vereador Marcos José de Oliveira vota como? Bom dia a todos. Eu acompanho o voto do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pelo motivo que, quando nós lemos todo o processo, o Poder Executivo, a pessoa que está sendo julgada nessas contas, não fez nenhuma defesa a respeito da prestação de conta dele. Então, quem sou eu para julgar errado que o Tribunal de Contas está? Então, eu acompanho o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e também acompanho o parecer do Tribunal de Contas. O vereador Sebastião João da Silva, como vota? Eu voto a favor do parecer do Tribunal de Contas. O vereador Valdeir Félix de Andrade, vota questão como? de ordem, senhor presidente. O decreto também está em votação, né? Tá. Primeiro parecer, certo. Eu voto de acordo com o parecer muito bem elaborado da CFO e também o parecer do Tribunal de Contas. O vereador Epitácio de Souza Paz, como vota? Eu voto com o parecer da minha comissão CFO. O vereador Leonildo Caboclo, vota como vota? Voto a favor da minha comissão CLJ.
O vereador José Alberto Rufino da Silva, como voto? Voto a favor ao parecer, visto que foi encaminhado pelo Tribunal de Contas. O vereador José Belo da Silva, como voto? Eu me abstenho do voto. O vereador Evandro Teodoro. Voto de acordo com as comissões. A vereadora Mona Lisa Madureira Murim, como voto? Senhor presidente, por o parecer acompanhar e repetir o parecer do Tribunal de Contas, onde o interessado não apresentou as devidas justificativas e sua defesa, mesmo tendo direito ao contraditório e à ampla defesa, eu acompanho por favorável o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. A maioria, 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Passo a votação agora a ordem do decreto, né? O vereador Marcos José de Oliveira, vota como ao decreto? Eu voto também a favor, afinal de contas, a respeito do decreto legislativo. O vereador, que tramita nessa casa. O vereador Sebastião João da Silva, vota como com o decreto? Eu voto a favor do parecer do decreto do Tribunal de Contas. O vereador Valdeir Félix, Eu vota voto como? a favor ao decreto, ao parecer que veio do Tribunal de Contas. Isso. O vereador Epitácio de Souza Paz. O voto favorável ao decreto. O vereador Leonildo Caboclo, vota como? Voto a favor do decreto do Tribunal de Contas. O vereador José Alberto Rufino da Silva. Voto a favor ao decreto do Tribunal de Contas. O vereador José Belo. Me abstenho. O vereador Evandro Teodoro, vota como? A favor do Tribunal de Contas. A vereadora Mona Lisa Madureira Murim, vota como? Voto a favor do decreto. Por 9 votos foi aprovado de 1 abstenção contra do decreto. Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer uso, eu convoco os senhores vereadores para quinta-feira, no mesmo horário regimental, para uma reunião extraordinária para deliberar o projeto 008. Quarta-feira tem comissões, no mesmo horário. Vai ser à noite? Questão de ordem. O vereador Beto pediu para conversar com os senhores, deveria ter sido ali na sala da presidência e não foi. Para essas reuniões, fica sempre marcada para a noite. Eu me comprometi com o vereador José Belo em ajudar ele a fazer a emenda para trocar o horário da reunião das comissões e possivelmente os dias, para poder beneficiar ele em função do tempo corrido dele. E eu me junto à vereadora para assinar também e peço compreensão de todos, porque à noite seria melhor para os senhores, porque todos os vereadores têm muitas atividades, então, próxima reunião, a vereadora colocará a emenda para ficar à noite.
a reunião das comissões será quarta-feira à noite, 7h30, né? 7h30. E uma extraordinária na quinta-feira, porque a sexta é feriado. No horário regimental. Senhores vereadores, os senhores entram em consenso para a reunião das comissões, que será na quarta-feira. É um consenso dos senhores vereadores. E na quinta-feira, no horário regimental, uma extraordinária, para deliberar aqui o projeto do Colégio Dom Miguel. Certo, senhores? Um bom dia a todos e vão com Deus.